EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. AIDS no Brasil está sob controle. Empresas e agricultores de municípios que decretaram calamidade pública este ano já podem pegar dinheiro emprestado do BNDES. Assinado hoje o contrato do primeiro aeroporto federal que vai ser administrado pela iniciativa privada. Segunda-feira, 28 de novembro de 2011. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Menos de 1% da população de 15 a 49 anos tem AIDS. E os novos casos de AIDS e de mortes pela doença diminuíram no ano passado, se comparados a 2009. O maior número de casos da doença está na região sudeste, onde o Ministério da Saúde registrou mais de 343 mil casos. Os dados estão no Boletim Epidemiológico AIDS, Doenças Sexualmente Transmissíveis 2011, divulgado hoje às vésperas do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, comemorado no dia 1º de dezembro. Foram registrados no país 34 milhões e 200 mil novos casos de AIDS no ano passado, contra quase 36 milhões em 2009. De 1980 a junho de 2011, 680 milhões e 230 mil pessoas foram infectadas no país. Isso quer dizer que o número de pessoas com AIDS estabilizou em 0,6%, com 18 casos para cada 100 mil habitantes. É o que aponta o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Os dados também revelam que a transmissão de mãe para filho caiu mais de 40%, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esse ano, o Ministério da Saúde realizou o dobro de testagem rápida para o HIV do que foi o ano passado. Foram 3 milhões e 100 mil testes rápidos. No próximo ano, nós faremos 8 milhões. Por um lado, ampliando a testagem rápida nos eventos, nas ações, nos locais de maior concentração dos jovens, e 4 milhões de testagem rápida através da rede cegonha, com foco entre as gestantes para buscar reduzir a transmissão da gestante para o bebê. Mas a maior preocupação do Ministério da Saúde é com o aumento no número de casos de AIDS entre mulheres mais jovens, com idades entre 13 e 19 anos, e também entre os homossexuais e travestis de 15 a 24 anos. O Ministério da Saúde está de olho nas redes sociais para ajudar no combate à doença entre as mulheres mais jovens, gays e travestis, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Usar as redes sociais também para orientar esses jovens de como procurar a testagem rápida, onde são os locais da testagem rápida, onde estão sendo realizadas as campanhas do Fique Sabendo, né, nos eventos que realizam, para que a gente possa buscar uma mudança de atitude entre esses jovens, não só nas ações de prevenção, mas na busca dos serviços de diagnóstico e de tratamento. O relatório mostra ainda que o Brasil zerou a transmissão da AIDS em transfusões de sangue e entre os hemofílicos. E para 2015, a meta é chegar a 1% a contaminação entre mãe e filhos, que hoje é de 3,3%. De Brasília, Cleide Lopes. O boletim epidemiológico AIDS-DST está em www.aids.gov.br. E o Ministério da Saúde enviou hoje um técnico para avaliar o surto de gripe A no município de Pedra Branca, cidade do interior do Ceará. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 11 casos foram confirmados e mais de 220 estão sendo checados. Voz do Brasil. Depois dos desastres naturais, como enchentes que destroem casas, comércios, plantações, Kátia, chega a hora de recomeçar a vida e reconstruir as cidades e a lavoura. Mas o que fazer? Onde arrumar dinheiro para isso? Para ajudar micro, pequenas e médias empresas e também agricultores de municípios afetados por calamidade pública, Luciano, a partir de agora,
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, como já anunciamos aqui na Voz do Brasil, criou em outubro deste ano o Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios afetados por desastres naturais. E hoje esse programa começou a valer. São 800 milhões de reais para atender cidades com até 500 mil habitantes. E os recursos já estão disponíveis. Vamos saber mais na entrevista que o nosso editor Ramon Guzmão fez hoje com Juliana Santos Cruz, chefe do Departamento de Relação com Agentes Financeiros do BNDES. Essa nova linha de financiamento foi anunciada em outubro e passa a funcionar agora. Houve alguma mudança em relação ao que foi anunciado em outubro? As alterações que ocorreram a partir daquele anúncio foi a redução do limite de financiamento, porque a dotação orçamentária ela é de 800 milhões para essa linha, e nós percebemos que se mantivéssemos naquela lógica, o número de municípios alcançados ia ser muito pequeno. Então passou a ser de 500 mil reais capital de giro não associado e de 500 mil reais para investimento. Isso significa que o beneficiário ele vai poder ter até R$1 milhão na linha do PER. A outra alteração foi a limitação do porte das empresas. As empresas passíveis de obter financiamento junto ao PER são as empresas com rendimento anual bruto de até 90 milhões. A seguinte alteração foi a redução para municípios com até 500 mil habitantes. Todas essas alterações que foram feitas visaram alcançar um número maior possível de municípios e de empresas beneficiárias localizadas em municípios em estado de calamidade. Quem pode pedir, então, esses recursos e quais são as condições de financiamento? Pode pedir esse recurso empresas, sociedades empresárias com faturamento anual bruto de até 90 milhões, localizadas em municípios onde há estado de calamidade e que o número da população seja de até 500 mil habitantes. As condições do programa são R$500 mil de capital de giro não associado, a taxa de juros é de 5,5% ao ano. E existe um prazo para o pedido desses financiamentos e para a vigência do programa? A vigência do programa vai até o dia 30 de junho de 2012. Até lá, os potenciais beneficiários podem apresentar o pedido de financiamento ao BNDES. E o que essas empresas e esses agricultores precisam fazer? Aonde que eles precisam ir para conseguir esses recursos? Esse programa, Ramon, ele é operacionalizado via agente financeiro. Então, a empresa ou o produtor rural tem que se dirigir até uma agência bancária, uma instituição financeira, da qual ele é correntista ou não, para então solicitar o apoio financeiro pelo programa. Conversamos com Juliana Santos Cruz, chefe do Departamento de Relação com Agentes Financeiros do BNDES. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Ramon. Mais informações em www.bnds.gov.br. Assinado hoje o contrato do primeiro aeroporto federal concedido à iniciativa privada. É o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O leilão foi feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em agosto desse ano e atraiu investidores nacionais e internacionais. O lance final foi de R$170 milhões. A obra faz parte do plano do governo de ampliar os investimentos no setor antes da Copa do Mundo de 2014. Por enquanto, só a pista do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante está pronta. Foi construída pelo Exército e daqui a 3 anos o aeroporto deve começar a operar com terminais de passageiros e cargas. A presidenta Dilma Rousseff veio visitar as obras e participar da assinatura do contrato entre a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e o consórcio Inframérica, formado pelo grupo Engevix e a empresa argentina Corporación América. A concessão vai valer por 28 anos e pode ser prorrogada por mais 5. As obras devem gerar até 650 empregos diretos e indiretos e outros 10 mil quando o aeroporto passar a operar. A previsão é que os terminais fiquem prontos até a Copa de 2014, já que Natal é uma das cidades sede dos Jogos. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, o governo federal iniciou uma reestruturação completa do setor aeroviário. Essa é uma nova fase de reestruturação completa do setor aeroportuário para atender a quem? Para atender ao povo,
para atender a população, fazer com que os serviços aeroportuários tenham competência e capacidade para atender de forma em quantidade, capacidade e qualidade adequadas, iguais aos melhores aeroportos do mundo. Em entrevista coletiva, a presidenta afirmou que o contrato entre o governo e a concessionária vai priorizar a mão de obra local. Uma das coisas mais importantes a ser feita aqui é o critério que a gente tem adotado na maioria das grandes obras de infraestrutura. É exigir que a maior parte da mão de obra, a grande parte da mão de obra, seja local. Isso evita muitos problemas. Por exemplo, evita uma demanda desenfreada por infraestrutura de moradia, porque ao que você transferir multidões de pessoas de um canto para outro do Brasil, você tem esse problema. Então, por todos os aspectos, é fundamental, e aí a gente vai precisar da parceria com os municípios e o governo do estado. A presidenta afirmou ainda que a concessão do aeroporto à iniciativa privada representa uma nova etapa no desenvolvimento do país. Segundo ela, a geração de emprego e renda ajuda o Brasil a vencer a crise internacional e contribui para o aumento das viagens aéreas, que devem triplicar até o fim do ano em relação a 2003. Além de São Gonçalo do Amarante, o governo prepara a concessão dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Viracopos, em Campinas e Brasília, no Distrito Federal. De São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Ana Gabriela Salles. E falando em aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou hoje uma lista de itens proibidos nas aeronaves que trazem risco à segurança de voo e que, por isso, só devem ser transportados por pessoas autorizadas. Entre os objetos estão bengalas, raquetes de tênis, isqueiros, armas de fogo e de ar comprimido, spray de pimenta, facas e tacos de golfe. Além disso, os agentes de segurança também vão poder pedir que o passageiro retire algum tipo de roupa que possa esconder um item proibido. E para garantir a privacidade, o passageiro pode pedir um local reservado durante essa inspeção. Segundo a ANAC, o objetivo é prevenir que armas, explosivos e outros produtos perigosos sejam introduzidos em áreas restritas de segurança dos aeroportos ou mesmo a bordo de aeronaves. Todos os detalhes sobre as regras de inspeção de passageiros nos aeroportos e também a lista de itens proibidos ou restritos na bagagem de mão na hora do embarque podem ser consultados em www.anac.gov.br. Voz do Brasil. Café com a Presidenta. A retomada da indústria naval brasileira foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Na sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do navio Celso Furtado para a Petrobras no estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro. A presidenta lembrou que, além de emprego, o setor gera riquezas. Dilma Rousseff informou que, atualmente, a indústria naval brasileira emprega 60 mil pessoas e os investimentos no setor vão continuar. Até 2014, vamos construir, expandir e modernizar os estaleiros da nossa indústria naval. Já este ano, foram centenas de embarcações e 5 novos estaleiros que estão sendo contratados para começar a construir os navios, as plataformas e as sondas. Nunca podemos esquecer que o Brasil já teve, na década de 70, o segundo maior parque naval do mundo, mas por falta de estímulos do governo, por falta de política industrial que focasse e que desse importância à geração de empregos para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, entrou em declínio e praticamente desapareceu no final dos anos 90, quando chegou a ter menos de 2.000 trabalhadores. Agora, a grande demanda por plataforma, por sonda que existe em todo o mundo é dada pela Petrobras por causa da exploração do pré-sal. Não só do pré-sal, mas do pós-sal também, ou seja, de todo o petróleo que há no Brasil. Por isso, o Brasil vai crescer, não só porque vamos ser ricos em petróleo, mas também porque vamos construir uma sólida e complexa indústria de fornecimento de equipamentos, de bens e também prestação de serviços. Isso tem a ver com software, com tecnologia da informação, enfim, é o Brasil se movimentando para se transformar num grande gerador de emprego para o povo brasileiro, e emprego de qualidade.
7h15 no horário brasileiro de verão. 52 municípios de todo o país vão receber R$55 mil cada um, com a meta de melhorar o atendimento de saúde específico para os homens. Essa ação faz parte da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, que quer facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde pública, como exames preventivos. Uma das iniciativas é a realização de exames por homens que levam as esposas para fazerem as consultas de pré-natal. Os homens morrem mais cedo do que as mulheres, uma média de 7 anos antes por conta de exageros com o álcool e o cigarro, além de doenças como diabetes, hipertensão, complicações cardíacas e mortes violentas, principalmente entre os jovens de 20 a 30 anos. Os homens também não fazem consultas médicas com regularidade e só procuram um especialista quando sentem que alguma coisa não vai bem. É por isso que o Ministério da Saúde está incentivando os homens a utilizarem os serviços públicos quando as mulheres estão grávidas. O procedimento é simples e está sendo chamado de pré-natal masculino. O homem, quando leva a mulher no médico para o pré-natal, também pode realizar alguns exames de prevenção, como, por exemplo, o da próstata. É o que explica Eduardo Chacora, coordenador da área técnica de saúde do homem do Ministério da Saúde. O que a gente quer, na verdade, é incorporar os homens às atividades educativas voltadas para o planejamento familiar. A gente quer que quando a mulher vai fazer o seu primeiro exame de pré-natal, os homens já possam estar acompanhando seus parceiros, seus companheiros, e possam ser ofertados para esses homens aferição de pressão arterial, de glicemia, né, fazer exame de sífilis, de HIV, hepatites virais. E isso é muito positivo porque reduz muito a possibilidade do homem passar para a mulher a questão de alguma doença sexualmente transmissível. Entre 2003 e 2009, triplicaram de 1 milhão para 3 milhões no Sistema Único de Saúde os testes que podem detectar uma atividade anormal da próstata, o que pode prevenir o câncer. A ampliação já é resultado da Política Nacional de Saúde do Homem, lançada em 2009 pelo governo federal, tem a meta, segundo Eduardo Chacora, de aumentar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. A política está em plena expansão, então isso vem muito de acordo com o que o Ministério está pregando, que é fazer uma expansão que é lenta, gradativa, mas que é consistente em relação à estratégia de ações voltadas para a população masculina no país. Entre 2003 e 2009, ainda aumentou o número de vasectomias no Sistema Único de Saúde de 19 mil para 34 mil procedimentos. Parte do aumento se deve à Política Nacional de Saúde do Homem. De Brasília, Paulo La Sálvia. Mais informações sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem em www.saude.gov.br. Lançado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012 para o estado do Amazonas. Os recursos destinados para ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão ser divididos entre operações de investimento e operações de custeio. O repórter Adilson Mastelari conversou sobre o assunto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci. Ministro, como é que vai funcionar esse plano safra para o estado do Amazonas? Nós estamos disponibilizando para o Amazonas, para o estado do Amazonas, 100 milhões, sendo que 50 para investimento e 50 para custeio. Sendo que investimento com 1% de juros ao ano até R$10 mil e 2% de juros ao ano acima de R$10 mil, tendo como teto em todas as linhas de contratação individual R$130 mil. Então é o PRONAF com todas as suas linhas, mas com a especificidade da busca da produção sustentável na floresta. Ministro, já se tem uma estimativa de quantos agricultores familiares devem ser beneficiados com esses recursos? O balanço recente que nós temos é da existência de 30 mil famílias com a declaração de aptidão ao PRONAF. A parceria do governo federal com o governo do estado busca também o incremento da organização produtiva da agricultura familiar. A nossa expectativa é adensar as cadeias produtivas e intensificar a aquisição de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Estamos destinando aproximadamente R$7 milhões
milhões de reais para a safra de 2011 para o PAA. Então a nossa expectativa é trabalhar em cima desse universo de 30 mil dados individuais, incrementando a organização econômica da agricultura familiar no estado do Amazonas. Como é que cada família beneficiada, ministro, deve fazer para participar, para obter esse crédito? As famílias devem se dirigir aos agentes financeiros aqui na Amazônia, além do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, o BNDES e outros agentes financeiros, como cooperativas de crédito, além também, obviamente, do projeto de exploração produtiva, preferencialmente com apoio à assistência técnica para contrair o empréstimo. Na linha do Pronaf, que, como eu disse, juros muito atrativos, juros negativos, já que na safra 2011 e 2012, por determinação da presidenta Dilma, houve uma redução da taxa de juros, a expectativa do incremento da produção, do aumento da produção de alimentos, a contenção da inflação e da segurança alimentar de brasileiros e brasileiros. Conversei com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio. Ministro, muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil. Eu que agradeço. E fazendo uma correção, agora há pouco divulgamos os números da AIDS e nós temos que corrigir, porque na verdade onde a repórter falou milhões, são milhares de casos de AIDS no país. Voz do Brasil. Neste domingo começou a ser veiculada em todo o país a campanha Reforma Agrária. Essa conquista não está à venda. Lançada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para evitar a venda de lotes em assentamentos, a iniciativa reúne vídeo e peças publicitárias que vão estar na televisão, revistas semanais, rádios regionais e portais da internet. A campanha vai ser veiculada até o dia 26 de dezembro. Os assentados e acampados vão receber o material informativo, como cartazes e folhetos, que vão ser distribuídos pelas superintendências do INCRA nos assentamentos, no início de dezembro. Vamos ouvir agora um dos spots da campanha. A reforma agrária avançou muito no Brasil. O INCRA concedeu lotes para cerca de 1,5 milhão de famílias, construindo novos cenários para quem produz alimentos saudáveis. Mas tem gente que insiste em vender, comprar, trocar ou arrendar essas terras. E aí o tempo fecha. Isso é crime e pode levar à prisão. O INCRA quer um futuro melhor para todo o Brasil. Reforma agrária. Essa conquista não está à venda. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. E agradecemos ao nosso tuiteiro Richardson, que mandou a correção dos números de AIDS que foram divulgados pela gente. Na verdade, foram registrados no país 34.200 novos casos de AIDS no ano passado, contra quase 36 mil em 2009. A Organização das Nações Unidas, ONU, começou hoje no Rio de Janeiro a campanha O Futuro que Queremos, para divulgar a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A conferência vai ser em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, 20 anos depois da Rio 92. Mais de 100 chefes de Estado e de governo devem participar do evento e discutir ações de desenvolvimento sustentável que vão desde o combate à pobreza até a adoção de energias renováveis. E o governo brasileiro já enviou à ONU propostas para serem discutidas na Rio+20. Mais informações em www.mma.gov.br. Quase 14 mil presos e jovens sob medida socioeducativa fizeram hoje a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. A segunda e última vai ser amanhã, quando os participantes vão fazer as provas de códigos, linguagens e suas tecnologias e de matemática, além da redação. Essa prova está sendo feita em mais de 500 presídios do país. Os moradores das comunidades da Rocinha e Vidigal, no Rio de Janeiro, podem contar a partir de hoje com 2 unidades de atendimento móvel temporário da Caixa Econômica Federal. As estruturas de atendimento funcionam dentro de caminhões e oferecem diversos serviços de uma agência bancária, como abertura de contas correntes, poupança, por exemplo. Os postos de atendimento temporários vão funcionar das 10 da manhã às 4 da tarde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil. A AIDS no Brasil está sob controle. Empresas e agricultores de municípios que decretaram calamidade pública este ano já podem pegar dinheiro emprestado do BNDES. Assinado hoje o contrato do primeiro aeroporto federal que vai ser administrado pela iniciativa privada. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Presidente do CNJ e do STF abre Semana Nacional de Conciliação e ressalta resultados sociais e econômicos. Direito militar no novo cenário internacional é debatido no Superior Tribunal Militar. Economiário demitido por justa causa após ser preso não será reintegrado. Boa noite. Ao abrir oficialmente hoje a Semana Nacional de Conciliação no Rio de Janeiro, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, destacou os resultados desse tipo de prática na resolução de conflitos. Um instrumento de pacificação social e cujos resultados socioeconômicos excepcionais e eu diria até, de certo modo, surpreendentes, são hoje muito conhecidos pelas estatísticas já divulgadas dos eventos anteriores. O ministro César Peluso destacou a importância de se modificar o entendimento ainda existente entre alguns magistrados e servidores de que proferir sentenças é mais importante do que conciliar. Seminário Internacional no STM, aqui em Brasília, troca experiências entre diversas cortes militares do mundo. Repórter Natália Pianegonda. O objetivo do 10º Seminário de Direito Militar é promover debates e aprofundar o conhecimento sobre o tema e a realidade da justiça militar no país e no mundo. A meta é buscar o aperfeiçoamento dessa parte do Poder Judiciário no Brasil. De acordo com a ministra do STM, coordenadora do evento, Maria Elizabeth Rocha, as discussões devem colaborar com os trabalhos que estão em desenvolvimento por uma comissão formada no Superior Tribunal Militar, que trata da atualização do Código Penal e do Código de Processo Penal Militar. Com certeza lucraremos e poderemos trazer para dentro da nossa comissão, que posteriormente remeterá o nosso projeto ao Congresso Nacional, ideias inovadoras, ideias inclusive debatidas dentro dos meios acadêmicos, para que então nos auxiliem. Porque tanto o Código Penal Militar quanto o Código Processual Penal Militar datam ambos de 1969. STJ mantém prisão de José Rainha. Repórter Fátima Uchoa. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, José Rainha Júnior, e Claudemir da Silva Navais permaneçam presos. Eles são suspeitos de integrar organização que praticava crimes contra o meio ambiente, de peculato, apropriação indevida e extorsão, na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Em habeas corpus no STJ, a defesa alegava falta de fundamentação e motivação válidas que justificassem a prisão cautelar e que a restrição de liberdade violaria o princípio constitucional da presunção de inocência. Mas o relator ministro Gilson Dipp considerou correta a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve a prisão dos 2 acusados. Pelo acórdão, segundo Dipp, foi demonstrado que José Rainha e Claudemir fazem parte de organização criminosa, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Economiário demitido por justa causa após ser preso não será reintegrado. Ana Carolina Brito. O caso chegou ao TST depois que a Caixa Econômica Federal entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho, que determinou a reintegração ao emprego de um escriturário demitido por justa causa. Na época, o funcionário respondia por um processo criminal e cumpria prisão cautelar. Como a demissão aconteceu antes da sentença final, o bancário alegou que a dispensa foi ilegal. Ele pediu que fosse reintegrado ao emprego, já que cumpria a pena em regime semiaberto. Mas na 4ª turma do TST,
O ministro Milton de Moura França, relator do processo, destacou que o fato de cumprir o regime de prisão semiaberto não é suficiente para que um funcionário reassuma o antigo emprego. Segundo a CLT, basta a condenação criminal transitada em julgado para justificar o fim do contrato de trabalho. As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui. Ouça a Rádio Justiça via satélite Star One C2, frequência de descida 3.674 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Senado vai discutir a ampliação do prazo para a implantação definitiva do novo acordo ortográfico. Jorge Viana diz que Acre não tem condições de oferecer serviços básicos a refugiados haitianos que chegam ao estado. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Senado vai discutir em audiência pública a ampliação do prazo para a implantação definitiva do novo acordo ortográfico, prevista para 2013. Outros países resistem à reforma, o que tem criado diferenças entre o Brasil e o restante da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso. Dos 8 países que assinaram o acordo ortográfico, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, apenas Brasil e Portugal implementaram as mudanças. E somente o Brasil tem previsão de, até 2013, efetivar toda a reforma na língua portuguesa. Portugal deve manter a fase de transição até 2014. E Angola e Moçambique ainda nem ratificaram o acordo. No início de 2012, o Senado deve entrar nesse debate, convidando especialistas e representantes do Itamaraty para falar sobre a implantação da nova grafia. O professor Hernani Pimentel, líder do movimento Acordar Melhor, sugeriu o debate aos senadores. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o acordo foi assinado em 1990, em uma época em que o ensino e a velocidade do aprendizado e da comunicação eram diferentes. Nós estamos numa nova era de comunicação, que é a era digital, que os próprios adolescentes, os adultos também, estão criando uma nova tecnologia, uma nova forma de comunicação. E aqui nós vamos fazer uma audiência pública no início do ano de 2012 e, mais do que isso, vamos conversar com os governos para tratar disso do ponto de vista diplomático e político também. O professor Hernani Pimentel disse que as exceções no vocabulário elaborado pela ABL tornaram a língua mais confusa quando o objetivo era simplificar. O principal problema da implantação do novo acordo ortográfico chama-se educação. Nenhum professor de português de nenhum dos 8 países signatários é capaz de saber escrever de acordo com o acordo. São tantas as exceções, são tantas as incoerências e as incongruências que é impossível alguém saber escrever. A senadora Ana Amélia disse que a diferença nos calendários dos países está causando prejuízos à indústria gráfica brasileira, que já publica livros na nova ortografia, ainda não aceita por parte dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa. O Centro pela Liderança Global das Mulheres lançou em mais de 160 países a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O período teve início no Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, dia 25 de novembro, e termina em 10 de dezembro, quando é lembrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A ação é apoiada pelas senadoras da bancada feminina. Mais informações com o repórter Rogério de La Fuente. Dados da Organização das Nações Unidas indicam que mais de 70% das mulheres em todo o mundo sofrem alguma forma de violência ao longo de suas vidas. Estima-se que 1 em cada 5 mulheres seja vítima de uma tentativa de estupro ou sofreu efetivamente essa violência sexual. As estatísticas mostram que o grupo de mulheres com idades entre 15 e 44 anos apresenta maior risco de sofrer violência doméstica e sexual do que de serem vítimas de doenças físicas, como câncer e malária, ou doenças sociais, como as mortes no trânsito. A primeira vice-presidente do Senado e senadora do PT de São Paulo, Marta Suplicy,
lembrou no plenário da Casa que hoje as mulheres também sofrem de opressão econômica. A gente avançou nas últimas décadas, mas essa é uma luta que é muito longa, é complexa, os resultados às vezes demoram para aparecer e a realidade que bate hoje às nossas portas, segundo o censo de 2010, é o fato de 39% dos lares serem providos unicamente por mulheres. O tema da campanha 16 Dias de Ativismo este ano tem o mote Desde a paz no lar até a paz no mundo. Desafiemos o militarismo e terminemos com a violência contra as mulheres. O objetivo é buscar agilidade em inquéritos policiais e processos na justiça e também chamar a atenção da população sobre a importância de denunciar casos de violência contra mulheres. Há 5 anos, o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei Maria da Penha de combate à violência contra a mulher. Desde então, foram instaurados 300 mil processos judiciais. E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destacou o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher. Ela disse que é preciso conscientizar a sociedade sobre a importância de se denunciar no Disque 180 qualquer ato de violência contra as mulheres. A senadora citou dados de pesquisa da Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, que indicam que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Segundo Ana Rita, o medo de serem mortas pelos seus companheiros e até mesmo a dependência econômica fazem com que muitas mulheres não denunciem a violência. Outro ponto que considero prioritário é a discussão da reforma política. Temos que incidir, participar ativamente e nos organizarmos para garantirmos a paridade nas disputas eleitorais e reforçarmos a presença das mulheres nos espaços de poder. O senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, defendeu o projeto do Senado que institui o novo Código de Processo Civil que está na Câmara dos Deputados. Ele lamentou que o professor da Universidade de São Paulo, Antônio Cláudio da Costa Machado, tenha criticado a proposta, alegando que o projeto institui a ditadura do judiciário porque dá poder demais aos juízes. Vicentinho Alves discorda do professor e explicou que o projeto do novo Código de Processo Civil realmente dá mais poder aos juízes, mas garante o direito do brasileiro à ampla defesa. Se a proposta prestigia o juiz de primeiro grau, se ela contém riscos maiores correríamos como congressistas se não tentássemos melhorar a lei processual, se não confiássemos nos nossos juízes de base para serem os gestores reais do processo civil. Espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados entenda isso e promova os aperfeiçoamentos que entender necessários, sem desvirtuar as grandes linhas do texto que foi aqui aprovado. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que o programa de energia eólica produzida pela força dos ventos deve atrair investimentos e permitir a instalação de indústrias fora da região metropolitana de Salvador. Isso porque serão instalados até 2014 52 parques eólicos na Bahia, muitos dos quais no interior. Ele citou como exemplo a construção de um desses parques em janeiro do próximo ano, na Chapada Diamantina. Segundo Walter Pinheiro, além de uma empresa espanhola que já produz geradores de energia eólica no estado, outras indústrias já anunciaram a instalação de fábricas em território baiano. O senador afirmou ainda que torres instaladas em pequenas propriedades podem gerar renda anual entre R$6 mil e R$8 mil aos donos das terras. A Bahia tem hoje algo em torno de 11 mil megawatts de energia sendo gerados por hidrelétricas e por termoelétricas. Então significa dizer que esses 52 parques que nós vamos ativar até 2014, com algo em torno de 1,4 mil megawatts, significa dizer que nós vamos gerar com energia eólica mais de 10% do que nós geramos hoje com hidrelétricas e com termoelétricas. O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, alertou para o avanço do consumo de crack, que já está substituindo o álcool em cidades pequenas e em áreas rurais. O senador disse que o uso do crack está sobrecarregando o sistema de saúde e a droga já é a segunda maior causa de procura em atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde. É preciso conjugar políticas de segurança pública, ações sociais e políticas de saúde pública. O Plano Nacional de Combate ao Crack precisa ser
harmonizado, atualizado. O senador Jorge Viana, do PT, cobrou dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores providências em relação aos refugiados haitianos que estão no Acre. Eles fugiram do Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010. Desde então, cerca de 1.500 haitianos entraram no Brasil pela fronteira do Acre com o Peru. Só que, segundo o senador, o Estado não tem condições de oferecer serviços básicos e, por isso, é necessária a ação do governo federal. Jorge Viana alertou ainda que o número de refugiados no Acre aumenta a cada dia. No início de novembro, estavam em Brasileia 332 haitianos. Agora, já são mais de 500. Imagine chegar crianças, mulheres, homens, às centenas num estado sem nenhuma condição. Os indícios deixam claro que tem um comércio internacional por trás disso. Pessoas se utilizando do sofrimento de pessoas que já estão sofrendo muito na sua terra e que querem uma melhor sorte em outra parte do mundo. Essas pessoas chegam numa situação de absoluta calamidade na fronteira com o Peru. Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Fábio Calisto. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Comissões realizam audiência sobre novo marco legal ferroviário. Câmara define prioridades de gestão com participação popular. Deputados apoiam reivindicações de categorias de trabalhadores. João Moraes, do PCdoB Mineiro, divulgou a realização do Dia Nacional de Mobilização Unificada, com setores dos servidores de carreira reunidos para reafirmar a importância do serviço público. O papel do Estado no crescimento e desenvolvimento do país também foi cobrado durante o evento. Para João Moraes, os servidores têm de ser tratados na mesma dimensão do papel histórico e fundamental que desempenham na prestação dos serviços à comunidade. Ela se solidarizou à categoria, aplaudindo a mobilização nacional pela valorização do serviço público. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, saudou os professores e funcionários da educação pela realização da 5ª Marcha em Defesa e Promoção da Educação Pública de Qualidade. O evento foi organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Segundo Fátima Bezerra, as principais reivindicações da categoria são o destino de 10% do PIB para o setor e o cumprimento do piso salarial vinculado aos planos de carreira. A parlamentar ainda solicitou que o Plano Nacional de Educação permita uma política de formação inicial e continuada para os profissionais. Dr. Paulo César, do PR do Rio de Janeiro, solidarizou-se à classe médica pela paralisação de 24 horas dos profissionais da área de saúde, em protesto por melhores condições de trabalho. Ele afirmou que a paralisação ocorreu em hospitais e postos de saúde de todo o país. Outro tema abordado por Paulo César foi a realização da Copa do Mundo de 2014. O congressista lamentou a distribuição das partidas da seleção brasileira, que deve jogar no estádio do Maracanã somente se chegar à final do campeonato. Policarpo, do PT do Distrito Federal, divulgou a Marcha Nacional dos Vigilantes, realizada em Brasília no final de outubro. Ele repercutiu a reivindicação do adicional de periculosidade para a categoria em 30% e solicitou a votação do projeto pela Casa com urgência. Mauro Lopes, do PMDB Mineiro, congratulou-se com a categoria dos vigilantes, relembrando os 35 anos em que exerceu a profissão em rodovias federais. Ele enfatizou a responsabilidade da função desempenhada por esses profissionais e solicitou a votação do projeto de lei que trata do adicional de periculosidade. Agricultura. Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, registrou a realização do 22º Congresso Brasileiro de Avicultura, em São Paulo. O parlamentar destacou a presença de autoridades do governo federal e representantes da Câmara dos Deputados no evento. Ao lembrar que a avicultura é um importante setor da economia, Valdir Colato atestou que são gerados 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos no segmento. Ele ainda recordou que a produção de 8 milhões de toneladas é destinada tanto ao mercado interno quanto para exportação. Desenvolvimento regional. Parlamentares da bancada do Rio de Janeiro continuam a avaliar os impactos da nova distribuição dos royalties do petróleo para a economia local. Paulo Feijó, do PP Fluminense, classificou a aprovação do projeto de lei que trata da distribuição dos royalties do petróleo pelo Senado como um atentado à Constituição Federal.
Para ele, faltou bom senso e respeito ao Pacto Federativo na análise da questão. Paulo Feijó alegou que o petróleo é um bem nacional, porém os royalties são indenizações previstas para compensar os danos da cadeia produtiva. O parlamentar solicitou que a Câmara dos Deputados restabeleça o equilíbrio nas votações, rechaçando a matéria aprovada no Senado. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, manifestou seu apoio à carta aberta publicada pelo jornal O Dia, abordando a distribuição dos royalties do petróleo. A carta, segundo o deputado, foi destinada ao governo federal, depositando a esperança da população fluminense para o veto da medida. Para Simão Cecim, a proposta pune os estados produtores e 87 municípios da região que recebem recursos do petróleo. Ele também divulgou a realização de uma passeata de protesto contra a nova distribuição dos royalties. Transportes. Deputados comentaram as ações do governo na ampliação e recuperação da malha rodoviária nacional. Pinto Itamaraty, do PSDB maranhense, registrou a realização de audiência com o Ministério dos Transportes e a direção do DENIT para tratar da BR-135. Segundo o deputado, as explicações sobre a suspensão da licitação para as obras não convenceram a bancada. Ao protestar contra a interrupção da licitação, Pinto Itamaraty atestou que dezenas de pessoas morrem semanalmente na rodovia, principalmente no trecho Estiva-Bacabeira. Ele solicitou ao governo a revisão da suspensão e o início das obras com urgência. Sebastião Bala Rocha, do PDT amapaense, apelou ao Ministério dos Transportes e ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para a conclusão da BR-156. Ele solicitou o cumprimento do calendário para o início do trecho sul, o mais rapidamente possível devido às chuvas. Geraldo Simões, do PT da Bahia, homenageou o município de Ibicaraí pela comemoração dos 59 anos de emancipação política. Segundo o parlamentar, na oportunidade, o Executivo Estadual assinou a ordem de serviço para a recuperação do trecho da BR-415, que liga a cidade a Itabuna. Francisco Escócio, do PMDB do Maranhão, agradeceu ao Ministério dos Transportes e ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, pela autorização das obras na BR-135. Ele antecipou que o início da recuperação da rodovia ficou acertado para o mês de junho do ano que vem. Lázaro Botelho, do PP tocantinense, comemorou a inauguração da Ponte dos Imigrantes Nordestinos, ligando os municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins. Também batizada de Padre Cícero José de Souza, a ponte, segundo ele, vai facilitar a integração da região central com a Amazônia, norte e nordeste do país. Gonzaga Patriota, do PSB, manifestou sua satisfação ao ver o estado de Pernambuco receber o terceiro estaleiro no Complexo Internacional de Suape. O parlamentar destacou que os investimentos feitos poderão chegar a R$1 bilhão, gerando mais empregos e renda. Segundo Gonzaga Patriota, o estaleiro será instalado em um terreno de 40 hectares e terá capacidade para processar 40 mil toneladas de aço por ano. Ele avaliou que será uma indústria de alta tecnologia que vem se somar aos estaleiros Atlântico Sul e Promar. A audiência pública na Câmara vai debater a nova legislação do Sistema Ferroviário Nacional. A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o encontro. As comissões de Desenvolvimento Econômico, de Viação e Transportes querem discutir o novo marco regulatório para o setor ferroviário. Em audiência pública, as comissões vão debater as resoluções publicadas em 2011 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e conhecer as sugestões recebidas em consultas públicas sobre outros regulamentos realizadas em 2010. Segundo o deputado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, há ainda muitos problemas no setor e os parlamentares querem ouvir e propor sugestões para tornar o sistema ferroviário mais moderno e seguro. Há muita reclamação quanto ao transporte de cargas, que eventualmente as empresas detentoras dessas concessões estão usando apenas para alguns clientes, limitando isso para outros. Segundo nota da ANTT, apenas 10 mil quilômetros de ferrovias licitadas estão em uso e a agência quer criar as condições para que os trechos subutilizados sejam retomados ou devolvidos à União. As novas regras garantem também que uma concessionária passe na linha de outra sem ter que trocar de trem. O requerimento de audiência pública sobre novo marco regulatório para o setor ferroviário acaba de ser aprovado na Comissão de Desenvolvimento, que espera realizar o encontro ainda neste ano. De Brasília, Verônica Lima. Relações Exteriores.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comentou a presença de uma comitiva do governo na última reunião do G20. O parlamentar frisou que, na ocasião, não houve acordo sobre a recapitalização do Fundo Monetário Internacional, considerado um dos instrumentos para socorrer a Europa e o seu sistema financeiro. Mauro Benevides ainda afirmou que houve um adiamento de qualquer deliberação a respeito do próximo encontro. O deputado revelou que os Estados Unidos e o Japão demonstram resistência ao projeto e aguardam uma definição da postura do Brasil para a nova ordem econômica mundial. Josias Gomes, do PT baiano, comunicou a votação de resolução da Organização das Nações Unidas condenando o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Ele afirmou que este é o mais desumano dos bloqueios que se pode imputar a um país soberano. Ao expor seu contentamento com a tentativa da ONU em pôr fim ao embargo imposto pelos americanos, Josias Gomes classificou o fato como uma perseguição odienta e ultrapassada. Ele ressaltou o descompasso do governo norte-americano com a nova realidade econômica e social do planeta. Atenção, prefeitos de municípios com até 50 mil habitantes. Dia 10 de dezembro é o prazo final para enviar à Comissão Mista de Orçamento do Congresso o formulário com a emenda de iniciativa popular destinada à área da saúde. Cada município tem direito a uma emenda que deve ser destinada a serviços públicos. O valor varia de acordo com a população de cada cidade. Detalhes e outras informações no site da Comissão Mista de Orçamento, www.câmara.gov.br/CMO. Justiça. Benjamin Maranhão, do PMDB, divulgou a instalação da 12ª Vara da Justiça Federal no município de Guarabira, na Paraíba. O deputado enalteceu as ações de interiorização do Poder Judiciário. Ao registrar a presença de diversas autoridades no evento, Benjamin Maranhão destacou a atuação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Para ele, além de facilitar o acesso à justiça para 25 municípios da região, a vara deverá coibir abusos e resguardar os direitos constitucionais dos cidadãos. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, protestou contra a cobrança de multas por parte das empresas de telefonia, água e luz durante o período de greve dos Correios. Ele alegou que o atraso no pagamento das faturas foi involuntário e a cobrança é indevida. Ao recordar que as contas não chegaram em tempo hábil às residências e comércios de todo o país, José Stedley considerou os atrasos uma imposição. O parlamentar ainda rechaçou a alegação de pagamentos via internet pelos fornecedores, assinalando que nem todos os consumidores dispõem desse tipo de acesso. Segurança Pública. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, repudiou o assassinato do líder extrativista João Primo, morto por denunciar o roubo ilegal de madeira no estado do Pará. Para ele, a impunidade estimula os crimes cometidos por pistoleiros e mandantes na região. A ausência do governo brasileiro na reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos também foi lamentada por Chico Alencar. O evento, vinculado à Organização dos Estados Americanos, discutiu a questão das populações afetadas pela construção da usina de Belo Monte sem a presença do Brasil. Hugo Napoleão, do DEM, lamentou o incêndio na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, ocorrido no final do mês de outubro. Segundo o parlamentar, existe a suspeita de ter sido um ato criminoso. Com a possibilidade do incêndio ter sido provocado visando uma queima de arquivo, Hugo Napoleão afirmou que os danos causados para o Estado são inimagináveis. Ele solicitou a investigação do caso e a pronta recuperação da secretaria. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lamentou a ocorrência de incêndio que tomou conta do centro de Juiz de Fora. O deputado informou que houve muitos danos materiais, com as chamas atingindo também o centro histórico da cidade e afetando 5 prédios na área comercial. Saúde. Doutor Aloysio, do PV do Rio de Janeiro, aplaudiu o trabalho realizado pela Fazenda da Esperança, na região de Macaé, no enfrentamento da dependência química. O congressista destacou o trabalho em favor da restituição da dignidade a milhares de brasileiros que acabam sendo vencidos pelo vício. Eduardo Azeredo, do PSDB, comunicou a realização de homenagem ao professor Hilton Rocha durante sessão solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele recordou os feitos do cientista na área oftalmológica e a comemoração do centenário de seu nascimento em dezembro. Esporte. Costa Ferreira, do PSC maranhense, solicitou a manutenção da lei da meia entrada para jogos da Copa do Mundo de 2014 a ser realizada no Brasil.
Para ele, cada país sede deixa sua marca ao não abrir mão de algumas leis relevantes para a população local, valorizando sua autonomia. Costa Ferreira frisou ainda que, por ser um evento rápido, a Copa do Mundo carece de adaptações às leis vigentes, principalmente as conquistas de âmbito federal. O deputado julgou necessária a meia entrada para estudantes e idosos, mesmo não abrangendo sua totalidade, mas reservando um percentual para esse fim. Ribamar Alves, do PSB do Maranhão, anunciou sua presença no início de um campeonato de futebol da zona rural do povoado de São João do Caru, distrito de Santa Inês. Ele enalteceu o incentivo ao esporte como forma de evitar a introdução de jovens no mundo das drogas e da criminalidade. Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, parabenizou a atleta Fabiana Beltrame como a primeira remadora brasileira a conquistar uma medalha em Jogos Pan-Americanos. A conquista inédita ocorreu no evento disputado na cidade de Guadalajara, no México, tendo a brasileira conquistado a medalha de prata. Neste ano, pela primeira vez, cidadãos puderam apresentar sua sugestão sobre as prioridades da área administrativa da Câmara dos Deputados. Saiba mais na reportagem de Paulo Roberto Miranda. Em atitude inédita na história da Câmara dos Deputados, o diretor-geral da Casa, Rogério Ventura, resolveu consultar a sociedade para a definição de prioridades. Por meio do portal www.câmara.gov.br, o cidadão pôde responder um questionário e ajudar a decidir o que será prioridade na gestão da Casa até o ano de 2023, centenário do Poder Legislativo. O questionário trouxe perguntas a respeito de como aumentar a participação dos cidadãos na elaboração e discussão das leis do país, como melhorar a participação política do cidadão, como melhorar a qualidade das leis brasileiras e como melhorar os mecanismos de fiscalização da própria atividade dos deputados. O diretor-geral da Câmara, Rogério Ventura, destaca a importância da participação popular na consulta. Bom, de fato, o planejamento já está incorporado. Desde 2004, a Câmara vem nesse processo de forma muito eficaz, muito dedicada, mas ele precisa ser aperfeiçoado. E um ponto fundamental nesse novo ciclo de gestão estratégica é a participação do cidadão, maior participação do servidor, também dos deputados. Por isso foi feita essa pesquisa junto à sociedade. Rogério Ventura destacou que, mesmo tendo sido disponibilizado em período curto na internet, o questionário teve a participação positiva da sociedade com número significativo de respostas. De Brasília, Paulo Roberto Miranda. Educação. Sérgio Barradas Carneiro, do PT baiano, comunicou reunião no Ministério da Educação para tratar de assuntos relacionados ao FIES. Um dos temas abordados pelo deputado foram juros cobrados no financiamento, agora reduzidos para 3,5% ao ano. O aumento no prazo de carência também foi discutido por Sérgio Barradas Carneiro, que confirmou a extensão para 12 anos. A renegociação de inadimplentes e a possibilidade de as empresas serem avalistas dos seus funcionários junto ao FIES também ficaram definidas com a aprovação do Pronatec. Cibá Machado, do PT do Acre, registrou a reunião da bancada realizada no Ministério da Educação. O congressista aprovou a notícia do novo projeto chamado Pronacampo, que visa ditar o ensino rural brasileiro nos mesmos parâmetros do ensino técnico profissionalizante. Ao comentar a importância da questão, Cibá Machado ressaltou que o jovem morador da zona rural vai poder sair da escola com uma profissão de qualidade e melhor condição de renda. O deputado também destacou a possibilidade de iniciação científica por parte dos estudantes. Newton Lima, do PT de São Paulo, congratulou-se com o governo federal através do Ministério da Educação pela sanção da lei que cria o Pronatec. Ele afirmou que será o maior programa de educação profissional da história do Brasil. O investimento de 8 bilhões de reais destinados ao programa foi enaltecido por Newton Lima, que enfatizou a união de forças a outros projetos existentes, como Senai e Senac. O deputado ainda lembrou que 8 milhões de brasileiros serão beneficiados e o mercado de trabalho ganhará com mão de obra mais qualificada. Homenagem. Iris de Araújo, do PMDB goiano, saudou a comemoração do Dia da Democracia. No entanto, a deputada salientou que a democracia verdadeira está longe de ser alcançada enquanto houver crianças e mulheres morrendo em filas de hospitais e toda forma de violência não for combatida com rigor. Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, comunicou o aniversário de 75 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do município de Passo Fundo. Na oportunidade, foi inaugurado um templo com a presença de 3.000 pessoas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou as ações do governo de preparação para o vencimento de contratos de concessão do setor elétrico. Em 2015, vencem os contratos que envolvem 18% de toda a geração de energia elétrica do país, sendo 84% da rede básica de transmissão e 37 distribuidoras de energia elétrica do total de 64%. O TCU verificou que existe pouca informação disponível e que não existem planos de ação para tratar de questões estratégicas para a tomada de decisão. Assim, o TCU fixou prazo de 60 dias para que a Agência Nacional de Energia Elétrica elabore plano para a avaliação das concessões que irão vencer. Dentro do mesmo prazo, o Ministério de Minas e Energia deve encaminhar planos com a metodologia para fixação de tarifas e preços das concessões que irão vencer, além de estudos sobre as consequências econômicas do modelo a ser adotado. O ministro José Múcio foi o relator do processo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.